Olá pessoal, hoje, tanto você como eu, nós devemos aprender lições éticas e morais que, ao serem aplicadas em nossas vidas, vão fazer com que tanto você como eu possamos viver de forma irrepreensível, o máximo possível. Então, essas lições são importantes, são decisivas nas nossas vidas. Porque quando aprendemos essas lições, nós iremos praticá-las dia após dia. E isso, quando for acontecendo com mais frequência, com mais pessoas em todo o mundo, isso vai contribuir para uma sociedade saudável, um mundo saudável. Um mundo onde as pessoas podem conviver umas com as outras sem conflitos, em paz. Então, isso é importante. Isso é útil para a humanidade inteira. Tem seu valor. Então, as lições que nós devemos aprender, elas têm que ser aprendidas sim, para ficarem em nossa consciência, para que sejamos conscientizados do que devemos fazer. E esse tem que ser o nosso objetivo. Então, nós devemos aprender algumas lições importantes das nossas vidas, para praticá-las, para exercê-las com responsabilidade, com eficiência, visando o objetivo de melhorar a humanidade e não piorar, como hoje se vê. Hoje a humanidade está muito pior, porque ela está aprendendo lições dos valores invertidos. É por isso que a humanidade está do jeito que está hoje. Porque a maioria da população do mundo está, infelizmente, envolvida e enredada pelos ensinamentos dos valores invertidos. E o resultado disso são os piores possíveis. O resultado disso você pode ver claramente dia após dia, afetando a sua vida e a minha vida também. Mesmo que você e eu não participemos dos valores invertidos, mas mesmo assim, eles, por serem a maioria, infelizmente, a prática disso nos afeta também. Nós somos atingidos por isso. Então, às vezes é necessário cortar o mal pela raiz, de forma definitiva, para que ele nunca mais cresça. Esse tem que ser o objetivo de todo homem consciente, de toda pessoa que quer mesmo um futuro melhor para si próprio, para seus filhos e netos, enfim, de forma geral, é trabalhar para que o mundo possa ter ou ser um mundo onde as pessoas estejam conscientizadas das lições éticas e morais que são suficientes para que no mundo não existam mais muitos males que hoje podemos ver. Então, é preciso sim incentivar, encorajar e estimular as pessoas a que façam isso, ou seja, a que queiram aprender as lições éticas e morais essenciais para a vida humana acontecer de uma forma que seja saudável para as pessoas. É isso que está sendo preciso hoje. A humanidade precisa disso, precisa conhecer isso, precisa voltar a aprender as lições éticas e morais o mais rápido possível, porque essa é a única cura que pode existir para o relacionamento humano não ficar do jeito que está hoje. E sim, para que o relacionamento humano possa melhorar entre as pessoas. Esse é o seu objetivo. Então, daqui a pouco eu vou ler aqui um texto que fala a respeito disso, de uma lição que nós devemos aprender. Então, antes disso, eu vou ler aqui um texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do versículo 17 ao 19. Então, esse texto que eu vou ler aqui, esses 3 versículos, eles têm a ver com o texto que eu vou ler aqui daqui a pouco. Então, eu vou ler aqui, ó. Está escrito assim:
Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, esses 3 versículos aqui mostram claramente para você e para mim as lições que devemos aprender, colocá-las em prática, não apenas para beneficiar você e a mim, mas para beneficiar a maioria da humanidade hoje, ou toda a humanidade se for necessário, se for possível. Então, essas lições são úteis e importantes, para que assim possamos conviver numa boa uns com os outros, ajudando-nos aos outros, sendo pessoas que aprenderam essas lições, colocaram elas em práticas e elas deram resultados no mundo. Isso é assim que se constrói um mundo irrepreensível. Então, nós devemos entender isso hoje. Para termos um mundo irrepreensível, sem mácula, sem dolo, sem valores invertidos, é preciso valorizar os valores éticos e morais e ensiná-los e vivê-los, praticá-los com vida exemplar. É assim que vamos construir um mundo com um padrão justo, piedoso. É isso que tem que acontecer. Então, agora eu vou ler aqui um editorial que saiu aqui na Folha Universal, que se chama Efeito Bumerangue. Então, nós temos que aprender o efeito bumerangue. Nós temos que aprender. Porque, muitas das vezes, aquilo que praticamos de errado, às vezes se volta contra nós mesmos, alguns dias depois. Porque o bumerangue, quando você lança ele com a sua mão, você lança ele em uma direção, se você virar as costas para ele vai bater nas suas costas, vai te ferir, vai te machucar. Então, quando você pratica alguma coisa contra alguém, por exemplo, como a vingança, se você virar as costas, essa vingança vai se voltar contra você mesmo, vai te atingir de alguma forma. E vai te prejudicar. Você pode até morrer por causa disso. Então, para evitar esse tipo de coisa, devemos aprender a lição do efeito bumerangue. E é sobre isso que eu vou ler aqui agora. Então, a leitura desse editorial começa assim, ó. A injustiça é cometida conscientemente quando a pessoa sabe que está prejudicando outra e, mesmo assim, continua insistindo em sua própria mentira. Em muitas dessas situações, no primeiro momento, parece até que a pessoa que praticou a injustiça se safa, que venceu e que o mal superou o bem. Contudo, a injustiça costuma ter um efeito bumerangue, ou seja, como ocorre com esse objeto, se arremessado, usado como arma ou em práticas esportivas, depois de ser lançado a certa distância pela pessoa, ele regressa para ela. E o que esse objeto tem a ver com as injustiças deste mundo? Você já vai entender isso aqui. Então ele diz aqui, ó. Veja, está escrito na Bíblia Sagrada que Deus é o justo juiz e que tem... Veja, está escrito na Bíblia Sagrada que Deus é o justo juiz e que em um determinado tempo ele agirá em favor do justo, conforme a mensagem deixada por Salomão. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio.
porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Esse texto está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 17. Contudo, muitas vezes, um indivíduo que é justo e sofre uma maldade quer se apressar em fazer justiça, não confia no justo juiz, não espera pelo julgamento dele e, então, faz justiça com as próprias mãos. Com isso, ele deixa de ser justo para se tornar também injusto. Então, esse é o procedimento errado. Querer vingança, querer fazer justiça com as próprias mãos. Querer se vingar. Não podemos dar lugar ou ocasião alguma para olho por olho ou dente por dente. Porque esse procedimento é um efeito bumerangue que pode te atingir. Pode prejudicar você mesmo. Você pode até morrer por causa disso. Você já parou para pensar nisso? Ou você faz as coisas de forma inconsequente, de forma precipitada, sem pensar? Faz as coisas com cabeça quente. Você coloca o sol sobre a sua ira e isso te cega ao ponto de você querer se vingar a todo custo. Quer pagar o mal com o mal. Esse é o procedimento errado que, infelizmente, muitos hoje cometem e sofrem as consequências depois, porque o efeito bumerangue se volta contra eles mesmos. Então, eu vou continuar lendo aqui o editorial. Como, então, viver sendo justo em um mundo extremamente injusto? Ora, vivendo pela fé. Assim como Deus disse, o meu justo viverá pela fé. Esse texto está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Ou seja, quando o justo enfrentar uma injustiça, é necessário que ele viva pela fé que possui, isto é, em função dela, e não a viva só quando tudo está bem. Por outro lado, se ele não viver pela fé, não vai aguentar esperar a justiça de Deus. Vai se apressar em fazer justiça à sua maneira e, assim, fará parte também da parcela dos injustos. Esse tipo de pessoa se torna passível de justiça. Esse tipo de pessoa se torna passível da justiça de Deus por sua própria injustiça. É aí que acontece o efeito bumerangue. Então, o efeito bumerangue acontece nessa hora. Quando a pessoa quer exercer a sua própria justiça e não espera na justiça de Deus. Ele acha que a justiça dele é mais justa do que a de Deus. Ele fica com isso em sua mente. Até que ele exerce a justiça com as próprias mãos. E é aí que começa a ruína dele. É aí que o efeito bumerangue atinge a vida dele. E aí ele vai sofrer graves e más consequências, podendo chegar até a morte. Você quer isso para a sua vida? Eu não quero. Porque isso é um procedimento errado. E não podemos errar. Nem você nem eu devemos errar. Devemos sim acertar. E para acertarmos, como eu já li aqui, é necessário viver pela fé, esperando que Deus possa exercer a sua justiça. Ele é aquele que realiza, a vingança será realizada por ele, não por você, nem por mim. A vingança de Deus é justa. É isso que nós devemos ter fé, acreditar nisso. Continuando aqui, ó. Isso não quer dizer que a pessoa deva ser boazinha e que ela precise concordar com a injustiça que sofreu. Por exemplo, não significa que o único comportamento que faz o ser humano
ser justo diante de Deus é a fé nele. É preciso entender que, às vezes, Deus até permite que um indivíduo justo passe por uma injustiça, porque ele tem um propósito nisso. Talvez, por exemplo, seja o de ensinar que é preciso ter confiança ou para que a pessoa seja exaltada aos olhos das outras. Mas, de uma forma ou de outra, quem é justo tem que continuar crendo que Deus vai julgar no momento certo. Então, o julgamento de Deus era no momento certo. Quando um ser humano quer resolver as coisas por si próprio, de forma precipitada, aí o julgamento dele é errado, não era no momento certo. É aí que ele se complica. A complicação começa por aí. E essa complicação pode afetar a vida de muitas pessoas, inclusive a sua e a minha, se nós nos deixarmos levar por esse efeito bumerangue. Nós devemos nos acautelar desse efeito, não praticá-lo em tempo algum. Esse é o procedimento prudente de alguém que é sábio e sensato. E agora eu vou continuar aqui, a última parte aqui, ó. Portanto, quem está cometendo injustiça conscientemente, como mentir, enganar, roubar, trair, etc., deve saber que esse tempo vai passar e que o justo e que o juízo do justo juiz virá. Afinal, reforçando mais uma vez, a injustiça tem um efeito bumerangue. Porém, antes disso, essa pessoa pode se arrepender, se humilhar diante de Deus e reverter essa situação. É essa a boa notícia. Em relação a quem está sofrendo uma injustiça, é preciso que ela não ceda à tentação de fazer justiça com as próprias mãos. No momento que fizer isso, ela deixará de crer no Criador e não estará mais vivendo pela fé, como ele orientou. Apesar de o tempo de espera para ver a justiça ser feita seja de fato bastante angustiante, ela vai passar. Enquanto isso, é necessário suportar, compreender a lição que pode ser extraída disso e falar com Deus para saber qual é o propósito dele e que ele se cumpra. Essa é a atitude de uma pessoa justa que vive pela fé. Então, nós devemos entender isso hoje. É de fácil compreensão isso. Essa lição é importantíssima, ela é decisiva para as nossas vidas. Para que assim possamos aprender isso aí. Com essa aprendizagem, vamos fazer tudo certo. Nada vai dar errado. Tudo vai ser feito esperando pela vingança de Deus, porque Ele é que retribuirá. Nós não podemos retribuir mal por mal em tempo algum. Vingança por vingança, não. Olho por olho, dente por dente, não. Não nos compete fazer isso, nem você, nem eu, nem ninguém, em tempo algum. É errado quem faz tal coisa. Está errado mesmo. Então, nós devemos retornar à sensatez, se purificar desses erros, ou desse erro especificamente falando, que se chama efeito bumerangue. Então, essa é a lição a ser aprendida, pessoal. Ela é simples demais. Ela nos educa na justiça, para esperarmos pela justiça de Deus, para esperarmos apenas pela vingança de Deus, para que Ele possa retribuir de forma justa, muito mais do que você e eu. Porque há uma injustiça de nossa parte quando nos vingamos a nós mesmos, quando queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, erramos. E a justiça não está em nós. Então, é necessário aprender essa lição hoje. Que essa lição seja aprendida, seja exercida
dia após dia, por mim e por você, sempre. É isso que eu espero que aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.